noite. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 127. No finalzinho do culto, depois do nosso momento de oração, nós vamos estar orando pelo aniversário de casamento do irmão Benedito e a irmã Hilda. 54 anos de casados, que bênção, uma vida. Uma Hilda vitoriosa, né, irmão Benedito? Vai direto para a glória, não vai? Ai, ai, Deus abençoe vocês. No finalzinho do culto, vocês vêm aqui à frente que nós iremos orar. Também teremos uma oração especial, mas vou deixar para o final. Pelo irmão Estevão. Nós vamos orar por ele com a unção do óleo. A Bíblia diz: chame os presbíteros da igreja, unja-o com óleo, o aflito, o enfermo, e então ore, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração da fé feita pela igreja pode curar as enfermidades, pode, como diz a Bíblia, apagar pecados. É a Bíblia quem diz. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos, no finalzinho do culto, orar em favor deles e também pela Ruth, pelo Josué, motivo de enfermidade. Apresentá-los diante de Deus. Salmo 127 é o texto que nós vamos tomar aqui. Apenas o verso 1 e 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Somente até aqui. Querido Jesus e amado Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós entramos outra vez na Tua santa e bendita presença, crendo, Pai, que o Senhor vai nos abençoar, crendo que o Senhor responderá às nossas orações, crendo que o Senhor fará aquilo que a Tua palavra diz, que é próprio do Senhor fazer, confortar aquele que está aflito e triste de coração, curar aquele que está enfermo, fortalecer aquele que está fraco. Creio eu, Pai, que ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, como fizemos nessa noite, e orando, Pai, muitas coisas podem acontecer na vida daqueles que com sinceridade buscam a presença do Senhor. Nós viemos aqui para buscar o Senhor com sinceridade, Senhor. Portanto, dar-nos mãos, ouvidos, olhos, coração limpo, para poder buscar a Ti em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito Santo paire sobre essa igreja, como o Senhor tem feito por muitas e muitas vezes. Faça isso mais uma vez, Pai, pois nós somos eternamente dependentes da Tua presença e da bênção, do toque das mãos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu acredito que esse Salmo
127, ele foi escrito pelo grande sábio Salomão, e não poderia ser por outro, até porque ele aprendeu com o seu pai quão importante é o homem depender de Deus para tudo, irmãos. Às vezes, numa era tão corrida, agitada, de tanta tecnologia e recursos que vai chegando na mão dos homens, nós corremos o risco de não depender tanto de Deus, ou não ter a consciência de quão dependente nós somos dele, mesmo no meio de tanta tecnologia, mesmo no meio de tantos modernismos, mesmo entre este grande avanço da medicina, mesmo entre estas muitas linhas de crédito que vêm a título de socorrer aquele que está em apuro financeiro, nós às vezes não temos a ciência de que nós somos eternamente, extremamente dependentes de Deus, e de que Ele é que deveria ser a fonte de respostas para nós, a fonte de recursos. Então esse salmo, muito simples, você vê ele em placas de casa, você vê ele em portas de sala, às vezes você chega num consultório médico, chega na casa de um irmão, na casa de alguém, está ali esse versículo ficou tão comum, tão banal, mas quando nós pegamos para trazer para a prática, você vai ver que muitas vezes nós homens falhamos em viver isso de fato, essa dependência total de Deus para todas as coisas, como o povo de Israel dependiam de Deus. Interessante que dizem que Israel, por exemplo, se nós lermos Levíticos 25, você vai ver que Israel tinha 7 festas anuais. E Israel, então, 7 vezes descia de diversos pontos do país para Jerusalém, para ir no templo celebrar aquelas festas. Mas muitos historiadores, pessoas que estudam a história do povo hebreu, eu leio muito sobre a história do povo hebreu, tem um livro de 1547 páginas. Acho que eu vou viver a vida toda e não vou conseguir estudar todo ele. Que o irmão Brana fez menção, então nós adquirimos a história do povo hebreu e também a história da igreja no primeiro e segundo milênio após Jesus ter sido assunto aos céus. Então eles dizem que Israel, quando ia fazendo a sua marcha para adorar, Israel, irmãos, eles iam cantando o Salmo 127. Eu achei isso muito bonito. Esse Salmo 127, como muitos outros, ele é um cântico. Israel subia para o templo cantando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é um cântico. Subiam cantando: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, quando você lê esse cântico, isso nos convida, isso nos chama inteiramente para nos entregarmos a Deus, independente se a cidade é ou não é uma cidade murada, porque Israel tinha seus portões, tinha os seus guardas, tinha todo o seu sistema de segurança quando chegava a hora daquelas festas. A propósito, as tribos se posicionavam ao redor do templo, uma no norte, no sul, no leste, no oeste. Agora você imagina 4 tribos situadas em torno do tabernáculo, e cada tribo ali tinha no mínimo
no mínimo, jogando por baixo, 12 mil pessoas, por menorzinha que fosse a tribo, capacitada, treinada, instruída, para poder ficar ali vigiando o lado que lhe cabia, para ver se algum inimigo ia invadir, se algum inimigo ia chegar ao templo. Então você vai e olha, Israel tinha todo esse sistema deles de segurança para poder guardar o templo. Mas mesmo assim eles não confiavam na segurança deles, pelo menos enquanto eles estavam bem com Deus. Porque quando a pessoa recai, aí os pilares, os princípios são removidos. Mas enquanto eles estavam bem com Deus, irmãos, eles não olhavam se tinha muralhas, se tinha portões seguros, eles não olhavam se tinha aqueles guardas bem treinados para poder proteger a cidade. Não, eles cantavam: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, mesmo sendo treinados, capacitados para proteger. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha, em vão vigia a sentinela. Ou seja, em todos os lugares havia torres ali no meio daquelas tribos, aquelas torres para avistar ao longe quando o inimigo estava vindo, para que quando o inimigo viesse ainda longe, eles tocavam um tom de trombeta, que aquilo denunciava que era para todo mundo se preparar, ficar em prontidão, porque o inimigo a qualquer momento poderia chegar. Então, com toda a capacitação que eles tinham, eles ainda diziam: se o Senhor não nos proteger, todo esse treinamento, todas essas torres, todos estes muros, todas essas armas que os ferreiros fazem para nós, tudo isso será vão se nós não tivermos a mão de Deus sobre nós. E o que isso diz para nós, irmãos? Isso diz para nós que todo o nosso esforço humano, se não tiver aquela mão que abençoa, não significa nada. Não importa quão bem eu posso, quão bem você possa fazer. Não importa quão bem trabalhado nós podemos às vezes fazer, articular as coisas. Se aquela mão que abençoa não estiver ali, o que dizia o cântico de Israel? Inútil será para vós. Não adianta. Quer dizer, ele tem que ser o eixo central que entrelaça, que liga todas as coisas. O eixo central dentro de uma família, porque o restante do texto aqui também fala da família, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Mas ele tem que ser esse eixo que está no meio desse fruto e dessa herança que Deus dá para a família, para o marido e a mulher, que são os filhos. Se ele não for esse eixo central, que tudo está ligado, entrelaçado nele, confiando nele, para que a roda rode, então desaba tudo. Se o eixo romper, for ignorado, está tudo travado, está tudo perdido. Então nós corremos muitas vezes esse risco de fazer muita coisa, mas nós mesmos fazermos sem contar com a mão de Deus que abençoa. E às vezes, quando nós não estamos contando muito com a mão de Deus que abençoa, é exatamente isso que a Bíblia diz. Há um esforço demasiado. Isso aqui é para definir esforço demasiado, irmãos. Inútil será para vós levantar de madrugada. Isso é esforço. Olha aqui, repousar tarde. Isso é quem começa o dia quando o sol nem nasceu e ele só para e termina o dia já tarde. Sabe o que a Bíblia disse? Todo este trabalho será inútil. Todo esse esforço humano será inútil. Toda essa solicitude da vida será inútil se você não tiver uma comunhão, uma intimidade com Deus, para Deus colocar a mão nesse levantar de madrugada e nesse repousar tarde. Quer dizer, o cristão precisará da mão de Deus para absolutamente tudo. Porque se ele não tiver, a Bíblia diz que é inútil, é vão, todo o nosso trabalho, até o nosso trabalho, propósitos, projetos espirituais,
se formos nós correndo, nós indo, nós voltando, nós batalhando, labutando por nós mesmos, olha, por melhores que sejam as nossas boas intenções, será inútil se você não fizer contando com a mão abençoadora de Deus. Como eu disse aqui um dia, que Isaac plantou e a Bíblia disse: Deus abençoou a semente que Isaac plantou e colheu 100 por 1. Sabe o que é colher 100 por 1? É não perder nem um grão. Você já viu uma lavoura onde se planta e na hora da colheita não há perca alguma? Em tudo há percas, em tudo há danos. Mas a Bíblia diz que Deus, Isaac não só plantou, a Bíblia disse, Deus abençoou aquilo que Isaac plantou. E Isaac, acredito que plantava com uma mão na terra, na semente, e a outra mão, ainda que figurativamente, não literalmente, mas a oração do coração, o estado de espírito muitas vezes representa uma mão na semente plantando, e a outra mão levantada para o céu, dizendo: Deus, põe a tua mão, porque senão será inútil a semente que eu estou plantando. Por que é que muitas vezes plantamos a semente certa? Por que é que muitas vezes fazemos a coisa certa, mas não vemos resultados, colheita, como deveria? Ageu capítulo 1, ajunta, mas não pode desfrutar. Quando o vento sopra, espalha tudo. Quando ajunta dentro do saquitel, saquitel está furado. Por que muitas vezes isso acontece? Porque somos nós fazendo, ainda que fazendo a coisa certa, mas sem a mão dele. Tudo que formos fazer, irmãos, vamos fazer isso. Deus, eu não quero dar um passo, eu não quero tomar uma decisão, eu não quero fazer absolutamente nada, ainda que haja desejos e vontade de fazer, mas sem que o Senhor coloque a mão, Senhor. Porque, irmão, quando Deus põe a mão, pode levantar todas as criaturas do inferno. Deus pôs a mão e ponto final. Então você tem que falar para Deus: venha ser o eixo dessa família, venha ser o eixo dessa igreja, venha ser o eixo dessa vida profissional. Para quê? Para que os raios não desliguem desse eixo. Venha ser o centro da minha vida, o centro do meu coração, porque aí eu sei que a roda está girando e eu estou ligado nesse eixo central que é o Senhor. Contando com as bênçãos de Deus, contando com a mão de Deus sobre nós. Porque se não contarmos com a mão de Deus, irmãos, quantas e quantas vezes, hoje me veio uma preocupação, que talvez para muitos não seria preocupação, mas para mim é preocupação. Porque eu sei que pesa na vida espiritual e deturpa um pouquinho a visão da águia. Isso é porque embaça a visão daquela águia. Compromete o grau de intimidade, de devoção e de revelação daquela águia. Olha, quantas e quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizer assim: não, mas eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Eu pergunto para você, o que vale ganhar a vida sem a mão abençoadora de Deus? Pastor, eu tenho que ganhar a vida, não tenho tempo, é agora que eu tenho que fazer, é agora que eu tenho que correr, eu tenho que ganhar a vida, eu não tenho muito tempo, é por isso que eu não vou à igreja. Mas o que adianta ganhar a vida aqui? E Jesus disse que aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á. Que adianta ganhar a vida aqui, mas sem esse eixo central? O que é que adianta bens? Que adianta multiplicação de dinheiro? O que adianta essas coisas corriqueiras da vida? Eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que estudar os meus filhos, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que fazer um investimento. Ei, isso tudo é muito bom e tem o seu lugar e devemos fazer isso, mas desde que a mão abençoadora de Deus esteja nesse negócio. E sabe quando é que a mão abençoadora de Deus estará nesse negócio?
estará nesse negócio quando nós colocarmos ele em primeiro lugar. Porque se ele não tem o primeiro lugar, irmão, podemos até prosperar, mas aquilo não foi debaixo da mão. A mão de Deus, a mão que protege, a mão que edifica, a mão que guarda. O Senhor, se o Senhor não edificar, eu preciso da mão que edifica no meu casamento. Você precisa no seu? Eu preciso da mão que edifica na minha casa, na criação dos meus filhos, porque se essa mão não tiver hoje no nosso lar, na nossa criação de filhos, na nossa vida conjugal, irmão, nós seremos as pessoas mais fracassadas dessa terra. Eu digo mais fracassadas por causa do potencial que Deus nos deu para sermos as mais vitoriosas. Perder uma guerra, se tornar um fracassado com um tesouro desse aqui. Por isso que eu disse, as mais frustradas e as mais fracassadas. Então precisamos, a questão é essa, a mão de Deus está nesse negócio? Se não está, ainda que é atrativa, ainda que eu desejasse, eu não quero estar. Eu só quero estar em questões, em negócios, aonde eu posso ver a mão de Deus. Que Deus coloque a sua mão sobre as nossas vidas, irmãos. Que Ele coloque a sua mão sobre as nossas famílias. Você já orou e disse isso? Que o Senhor coloque a sua mão sobre os meus filhos. Que Ele coloque a sua mão sobre as minhas finanças. Aí abre um parêntese para ampliar a meditação. Para Ele colocar a mão, deve haver um certo posicionamento. Porque se faltar um posicionamento, é difícil ele pôr a mão. O pai tem que posicionar, a mãe tem que posicionar, o filho tem que posicionar, a igreja tem que posicionar, o pastor tem que posicionar, o empreendedor tem que posicionar para Deus colocar a mão. A coisa é muito séria, irmãos. Nós às vezes caímos com coisinhas tão pequenas, muito pequenas. Estava lendo o irmão Brana dizer, uma irmã mandou uma perguntinha para ele, falando assim: irmão Brana, eu dirijo um restaurante, coisas práticas da vida. Aí ela disse assim, eu dirijo um restaurante para alguns jovens de ensino superior, trabalho apenas 4 horas por dia. Mas esses jovens gostam de ouvir o rock and roll e fumar cigarro e beber algumas bebidas. Como que eu faço? Estou preocupada com isso. Era um negócio dela, do lado da faculdade, mas tinha que atender os jovens com cigarro, com bebida e com música. O irmão Brana disse assim, talvez você tenha estrutura para isso, eu não teria. E ele disse assim, eu ficaria louco, muito nervoso com estes riqueis, e diria, se vocês não querem a coisa certa, procurem outro lugar, porque eu irei servir vocês sem cigarro, sem música e sem bebida. Isso aqui foi, o profeta ainda disse assim na sua humildade, não tome isso para ti, irmã, é assim que eu agiria, se lhe servir. Aí ela vai e diz para ele assim, eu tenho que abrir o meu restaurante às vezes aos domingos. Aí o irmão Brana disse, pois eu acostumava colocar o anzol no sábado na água e não retirava enquanto não passasse a meia-noite do domingo. Ele disse, e se pegasse um peixe, o peixe ficaria dentro da água. Ele disse, porque no domingo eu o entrego inteiramente para Deus. Sabe o que o irmão Brana estava falando para ela? Estava falando para ele assim, para você ter a mão abençoadora de Deus, é necessário algum tipo de posicionamento e algumas mudanças aí. E às vezes, irmão, me preocupa, trocamos culto às vezes por coisinhas fúteis e banais. Passamos 10, 12 horas ao longo de um dia envolvido com tantas coisas necessárias a esse homem de fora, a esses 16 elementos. Olha, suportamos de pé, lutando, 9, 10, 12 horas no dia, para nós. E aí temos 1h30 para ir à casa de Deus, aí nós falamos assim, não dou conta.
mas para você, você dá. E se fosse para ti, você daria conta de mais 1h30 e de mais 2 horas. É porque não entende, ou seja, não tem ainda a plena consciência de que é necessário a mão de Deus para tudo. Como nós ouvimos aqui domingo de manhã, irmãos, quando começou a grande evolução industrial, irmão, na era do avivamento de João Wesley, que coisa mais linda! Os fazendeiros diziam: não posso liberar os meus empregados para poder ir à igreja, eles precisam trabalhar. Sabe o que João Wesley disse? Que hora que eles pegam o serviço? 6 horas da manhã. Então o culto é 4h30 da manhã, porque primeiro nós vamos fazer para Deus. Gente, como que Deus não começa um avivamento? Como que Deus não responde orações? Como que Deus não vai abençoar um homem, uma mulher que entende que Deus tem que ser preeminência na vida dela, tem que ser o primeiro lugar na vida dele? Tem coisas que não é o muito orar, tem coisas que é coração devoto, tem coisa que é coração rendido, tem coisa que o comportamento significa a expressão de amor. Aí sim entra aquilo, é melhor obedecer do que o sacrificar. Mas às vezes sacrificamos as coisas espirituais em detrimento de algumas coisas naturais. E se nós sacrificássemos algumas naturais que até precisamos, em detrimento às coisas espirituais, irmão, Deus, até Deus releva, ignora e passa por cima de tanta debilidade da gente quando temos um posicionamento. Basta olhar para Jacó, irmãos. Jacó, irmão Brana, disse assim, qualquer um de nós escolheríamos para membro da nossa igreja Esaú, porque Jacó iria manchar o nome do ministério. E o ministério quer salvar o seu nome, a igreja quer salvar o seu nome. Todos têm que pensar que somos santos, que estamos alinhadinhos e que não há problemas entre nós. Então escolheríamos a Esaú e não Jacó, porque Jacó comprometeria a nossa idoneidade, o nosso testemunho. Só que Jacó tinha uma coisa que Esaú não tinha. E Jacó tinha, irmãos, no coração, independente de quão falho ele foi, Jacó tinha no coração isso aqui, se Deus não colocar a sua mão, eu não irei. Se Deus não pôr a sua mão, eu não vou fazer. Se Deus não colocar a sua mão, eu não dou nenhum passo. Ou seja, eu estou usando essa expressão porque Jacó valorizou a primogenitura, irmão. Valorizar a primogenitura é valorizar a mão de Deus. Valorize a mão de Deus. Não saia de debaixo da mão de Deus. Ela é a mão que acalenta, ela é a mão que cura, ela é a mão que liberta. Fique debaixo da proteção dessa mão de Deus. Não saia por um minuto. Porque ao derredor está o diabo, e se ele pegar, ele mastiga. Mas se permanecermos, irmão, debaixo daquela mão, ele pode ranger, ele pode trazer o seu exército, mas ele não pode entrar debaixo da mão para arrastar você. Você está protegido debaixo da mão de Deus. Mas às vezes nós falhamos nessas coisas. Jacó era diferente. Ele valorizava aquela primogenitura, ele valorizava a mão de Deus. Nada que fizermos tem valor se não tiver a mão de Deus. Pode ser bonito, mas se não tem a bênção, pode ser próspero, mas se não tem a mão, não importa quão bom nós somos, quão bom conseguimos construir e edificar qualquer coisa, mas se não tem a mão de Deus, olha, não vai satisfazer isso aqui, não vai saciar, vai ficar sempre um vazio lá dentro, corroendo. Israel subia para Jerusalém cantando: o Senhor é o que guarda, o Senhor é o que edifica. Eles estavam confessando que estavam debaixo da mão de Deus o tempo inteiro. Salomão confessou isso também: Senhor, eu preciso de sabedoria. Para quê, Salomão? Para se tornar o maior homem, o mais rico, o maior empresário, o mais sábio, o mais notável. Ele disse: não, Senhor,
Isso aí nem passa pela minha cabeça, que diminua eu, que ninguém me veja, Senhor. Não é esse o intento, não é esse o objetivo. Ele disse: eu quero sabedoria para curar teu povo, sabedoria para guiar o teu povo, sabedoria para aconselhar o teu povo. Eu quero sabedoria para isso. Irmão, quando ele entendeu que ele dependia da sabedoria de Deus, a coisa começou a mudar. Quando nós entendermos que não podemos dar um passo sequer sem Ele, as coisas começam a mudar. Não dê nenhum passo sem Ele, não case sem Ele, não compre sem Ele, não venda sem Ele, não trabalhe sem Ele. Chame Ele para ir com você. Não viaje sem Ele, chame Ele para ir com você. Não tire a férias sem Ele, chame Ele para ir com você, porque senão problema. O descanso resultará em tribulação, tristeza e frustração. Mas quando Ele está, irmão, até as amarguras da vida são adocicadas para nós. Quando Ele está, as pedras mais duras, pontiagudas, os espinhos mais penetrantes, essas coisas vão perdendo o seu sentido para nós, e aí você não pensa mais parar, desistir. Sabe por quê? Porque você está o tempo inteiro debaixo dessa mão, que é refrigério, que é proteção, que é edificação, que é motivação, que é fé, que é persistência, que é tudo o que precisamos. Salomão entendeu isso, que ele precisava dessa mão, ele precisava dessa graça de Deus na vida dele, e nós também temos que entender isso, porque se nós não entendermos, nós seremos os mais fracassados homens dessa terra. Entenda isso. Olha, é um culto de oração, muito próprio para orar em cima disso. Senhor, não retires a tua mão de sobre mim, Senhor. Se eu já fiz algum negócio, tomei alguma decisão e foi fora das mãos do Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor. Jorão fez isso com Edom e com Jeosafá, foram sem consultar, e quando perceberam que a mão do Senhor não estava naquilo, rapidamente voltaram e foram buscar a Deus. Senhor, nós queremos te buscar em oração, nós queremos arrepender em oração, nós queremos andar debaixo das tuas mãos. Porque senão, irmãos, esse marido, essa esposa, como eu disse, não vai passar de quê? De fracassado sem essa ajuda de Deus. Por isso que nessa noite vamos orar e falar isso para Deus. Senhor, coloque as tuas mãos sobre a minha casa, coloque as minhas mãos sobre os meus negócios. Sim, negócios. Pastor, eu não tenho nenhum negócio. O seu maior negócio espiritual, no mais alto bom sentido, o seu maior negócio é a sua vida espiritual. Você está enganjado nisso, empreendido nisso, todo o tempo, dia e noite. Você tem uma vida espiritual que você tem que cuidar dela. Negócio é isso, é algo que você tem que olhar, tem que cuidar, tem que estar por perto. Sua vida espiritual é o maior negócio que você tem, que você não pode piscar o olho. Porque se você piscar o olho, atrasa a viagem. Se você piscar o olho, a coisa começa a fracassar. Você tem que estar com o olho ali sempre. Estar com o olho é estar vigilante. Senhor, coloque as mãos sobre os meus negócios. Que negócios? Meus negócios, tanto naturais quanto negócios espirituais, Senhor. Coloque as tuas mãos, porque eu não quero fracassar. Não, eu tenho promessa de ser um vitorioso, e eu sei que se colocarmos Deus em primeiro lugar, sim, seremos mais do que vencedores, porque a mão de Deus estará sobre nós. Sem Ele, irmão, como nosso ajudador, como nosso protetor, olha, planos. Eu tenho tantos planos, pastor. Tem. Colocou Deus no meio deles? Eu tenho tantos propósitos, tantos desejos. Tem, colocou Deus no meio dele. Porque sem Ele, essa mão protetora, ajudadora, edificadora, olha, planos concernente a cristianismo, concernente a lar, concernente a filhos, concernente a vida material. Sem Ele, irmão, inútil será para vós levantar de madrugada e comer pão de dores e deitar tarde, porque Deus dá o sono aos seus amados. Senhor, eu vou para o meu trabalho, mas coloca a tua mão no que eu tenho feito, Senhor. É
assim que faz, irmão. Coloca a mão, Senhor, eu vou trabalhar, mas o Senhor tem que colocar a mão. Senhor, eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou orar, mas coloca a mão, abençoa. Quando eu abrir a minha boca, quando eu cantar, quando eu orar, quando eu entrar na tua casa, coloca a mão, que eu não esteja sozinho na tua casa. Põe a tua mão sobre mim. Por isso que nós falamos aqui, não adianta nada sem a mão dele. Que adianta? Jesus disse isso nessas palavras tão conhecidas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta casas? Que adianta carros? Que adianta roupas? Que adianta amigos? Que adianta um sucesso aqui diante desse mundo visível apenas, mas um fracasso naquele mundo invisível, naquela vida de comunhão, naquela vida com Deus? Não adianta nada. Eu acredito que para o eleito a plena felicidade, irmão, não está no acúmulo de bens aqui nessa terra. Jesus disse: não fique acumulando tesouros aqui nessa terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão mina e rouba. Ele disse: acumule tesouro no reino dos céus, porque nada dessas coisas irão produzir plena satisfação para o coração de um eleito, se não tiver a mão de Deus. Bem destacado isso, né? Se não tiver a mão de Deus. Agora, se tiver a mão de Deus, é diferente, mas sem ter a mão de Deus, é fracasso, é ruína, é derrota, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente resulta nisso. E aí eu fico preocupado, sabe? Preocupado. Pessoas às vezes trabalham de domingo a domingo. Eu não vejo elas na igreja. Eu penso: meu Deus, será que não compreendeu a mensagem ainda? A prioridade do cristão? Será que a pessoa ainda não conseguiu crer de fato que Deus enviou um mensageiro? E esse mensageiro é o atalaia, é a voz de Deus para nos guiar para mais perto, guiar para debaixo da coluna, guiar para debaixo daquele logos de Deus. Não. Irmão Brana, o Senhor nos ensina de que deveríamos guardar o domingo? Ele disse assim: não guardamos um dia, mas eu creio que é um pecado até pescar no domingo. E nós às vezes deixamos as coisas de Deus por conta de algumas visitas. Não, eu não vou à igreja porque eu tenho algumas visitas aqui hoje é domingo. Diria para elas: vamos comigo? Se elas não puderem ir, fiquem à vontade, logo nós estamos de volta para almoçar. Irmão Brana disse: agora, se você está num deserto longe, aonde não há nenhuma igreja, aí o profeta disse assim: é outra coisa, você não tem uma igreja para ir. Mas ele disse: mas se é domingo e você não vai à igreja, o profeta disse: você peca. Que coisa, né? Parece que isso não significa nada. Mas esse era o coração do nosso profeta, devotado, levava a coisa a séria. Irmão, Deus abençoará todos quanto levarem sua palavra a sério. Levar a Deus a sério, de coração, irmão, resulta em libertação, resulta em cura, resulta num derramamento na vida da pessoa. Sem muitos esparrafatos, muitos barulhos, acontece, porque Deus tem prazer desse comprometimento. Eu creio que é um pecado pescar, casar, e ele diz assim: trabalhar no domingo, quando você tem uma igreja para ir. Eu creio que você está transgredindo as leis de Deus. Existe um mandamento para tal coisa. Sim, Senhor. No Velho Testamento eles guardavam o sábado, mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, e ele disse: então celebramos a sua ressurreição. Eu não creio que é correto. Agora, se você está longe, em algum lugar num deserto, e você está lá caçando, não há nenhuma igreja ali para mais nada,
então é outra coisa. Ele diz: mas você deveria ir à igreja de qualquer maneira. Eu creio, quanto ao trabalho, eu creio que se o boi está no buraco, ou algo assim, não tem outro jeito, então tire o boi do buraco. Mas não vá você deixar as coisas sem fazer durante toda a semana e fazê-las exatamente no dia de ir à igreja. Poxa, isso aí vai para tudo que é lugar. Se eu posso fazer a comida antes das 7 horas da noite, porque tenho que deixar para 7h30, quando está na hora do culto, começar? Se eu posso lavar as roupas e fazer a comida no dia e no horário que não tem culto, ou no dia, mas no horário onde não está acontecendo a reunião, por que eu tenho que deixar exatamente para o momento da adoração? O profeta ensinou isso. Por que isso, irmão Brana? Porque é preciso da mão de Deus sobre a minha vida. Deus tem prazer de ver a fidelidade dos seus filhos. Prazer. Vamos orar, irmãos. É culto de oração, né? Senão, vamos deixar isso para outro dia. Mas, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será para vós levantar de madrugada. Isso é esforço sem Deus. Repousar tarde, comer pão de dores. Trabalha feito um condenado a ponto de não ter tempo de adorar. É inútil, a Bíblia diz. É inútil. Que Deus abençoe o seu coração nessa noite. Ore e peça a Deus para que as bênçãos dele repouse, as mãos dele repouse sobre você. Vamos ficar em pé por um momento antes da nossa oração e vamos orar pelo irmão Benedito, irmã Hilda e o Estevão. Podem vir aqui à frente. Oh Deus, graças a Deus, Pai. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. Eu creio que Ele está aqui. Receba esses conselhos de Deus no seu coração, como um pai que quer o bem para o seu filho. Deus olhando para a nossa alma. Receba isso como o amor e a misericórdia de Deus, que está desejando fazer alguma coisa para você. Eu acho que se você, nessa noite, se enquadrou em alguma coisa e precisa se posicionar, posicione e espere para você ver os resultados disso. Deus abençoe, irmão Dito. Vem cá. Deus abençoe. 54 anos de casado, hein? Que coisa boa, hein? É bom, né, irmã Hilda? A senhora é vitoriosa demais, né? Ele é difícil, não é? Ele é difícil, não é? Não é não, né, irmã? Ai, estou brincando. Vamos orar por eles, irmão? Bem, Estevão, pode vir também. Senhor Jesus e querido Pai, eu imponho as minhas mãos sobre o irmão Dito aqui, porque eu sei que ele precisa também de saúde. A irmã Hilda precisa de saúde. Eles precisam de graça, Senhor. Eu não vou orar só pelo casamento deles. Esse casamento está mais do que comprovado que foi o Senhor que fez. São 54 anos de batalha, Senhor. E eles vêm fielmente nessa igreja, Deus. Todos os dias da semana, eles vêm aqui te adorar, vêm ouvir a Tua palavra. Conceda a eles uma bênção toda especial, Senhor. Se há alguma enfermidade sendo formada no corpo deles, dado a idade, os anos de caminhada, Pai, desfaça aqui agora mesmo no altar, dê a eles esse presente de casamento, Senhor. Cura para eles, ó Pai.
Abençoe o irmão Dito, abençoe a irmã Hilda, Senhor. Abençoe os seus filhos, seus netos, abençoe sua casa. Que neles, todos eles sejam abençoados, Pai, pela fé e o posicionamento deles na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e que eles possam estar juntos por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe, irmão Benedito e irmã Hilda. Glórias a Deus. Nós vamos orar pelo irmão Estevão. Estevão está tendo uns desmaios, irmãos. Está tendo. Vem, meu filho. Estevão está tendo um desmaio. Estevão está passando mal direto. Estevão está tendo algumas crises de ansiedade, de fadigas, fazendo exame com cardiologista. É bom abrir para vocês orar de coração. Fazer consulta com um psiquiatra também, para ver se é algo emocional. Mas eu creio que aqui, diante de Deus, tudo se resolve, irmãos. Ele é muito novo para o diabo querer judiar dele desse jeito. Nós não vamos deixar, nós podemos interceder, irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Levanta a sua mão para cá. Senhor Jesus Cristo, querido Pai, eu oro e imponho as minhas mãos sobre o Estevão agora. Eu quero ordenar aqui no altar, diante da Tua igreja: Satanás, tira a sua mão deste jovem filho de Deus. A igreja do Deus vivo está te expulsando em nome de Jesus Cristo. Deixa a mente dele, deixa o espírito dele, deixa a saúde dele, porque ele é um filho de Deus, servirá a Deus por toda a sua vida, até a vinda do Senhor. Pai, que quando o médico Deus der os resultados dos exames, não conste nada, não dê nada, e que ele goze de perfeita saúde, Pai. Que o Teu sangue possa cobrir a ele agora. Que todo temor, que todo espanto noturno, que toda opressão caia por terra agora. Vai embora, Satanás. Vai embora, sombra da morte. Vai embora, anjo mau. Sai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que ele agora, Senhor, possa ir embora para sua casa, depois desse culto, dormir tranquilamente, andar tranquilamente, ir para a escola tranquilamente, tocar, trabalhar, ajudar na igreja, tranquilamente, Senhor. Cobre ele com o Teu sangue e coloca a mão abençoadora agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Abençoa também, Pai, a irmã Ruth e o irmão Josué. Coloca as Tuas mãos sobre a vida deles agora. Seja qual for a enfermidade, aonde estiver a enfermidade, nós agora decretamos cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o Josué, para a Ruth e para todos os membros dessa igreja que porventura estiverem enfermos. Vai embora, Satanás. O anjo da cura vai tomar o teu lugar agora. Vai embora, Satanás. O anjo da cura vai passar. O anjo da restauração. Em nome de Jesus Cristo, envia aquele anjo da cura para bater na porta dos teus filhos doentes. Envia o anjo da cura, da libertação, para bater na porta dos teus filhos que precisam de uma libertação. Visita, Senhor, poderosamente visita, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode vir para o altar, vamos orar, vamos falar um pouquinho com Deus. Entra na presença de Deus agora, nesse momento, na mesma unção, a presença de Deus está aqui. Senhor Deus, vai passando, Senhor. Eu creio na Tua presença aqui nessa noite. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo aqui nessa hora. Oh glória, aleluias. Ele veio, Ele passou por aqui, Ele começou daqui. Creia, Ele já está visitando casa de crente aí agora. Está visitando crente na cama, crente no sofá de casa. Ele está visitando agora os filhos que precisam do toque da mão de Deus. Apresente alguém, interceda por alguém nessa hora. Meu Deus e Pai,
Traga esse comprometimento tão abençoador, Pai. Traga essa fé, traga essa convicção, traga esse mover sobrenatural na vida da tua igreja que ora, que clama, que está buscando a tua presença. Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Aproveite esses minutos finais, entra véu adentro, entra na presença de Deus. Peça a Deus mais fidelidade, peça a Deus mais temor, peça a Deus mais amor, peça a Deus para Ele te envolver agora na sua graça, no seu sangue, no seu poder. Ele tem para derramar sobre ti nessa hora. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Pai, para tirar todo mal olhar, Senhor. Oh, Pai, para tirar tudo aquilo que é mal, Pai. Oh, Pai, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo ser tão maravilhoso. Obrigado por esse Espírito tão misericordioso. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Pai. Quero te agradecer por tua igreja. Quero te agradecer por cada irmã, Senhor. Por cada moça, por cada mulher, por cada criança, por cada jovem, por cada homem, por cada marido, por cada filho, por cada ancião dessa igreja. Eu quero te agradecer por este tabernáculo. Eu quero te agradecer por essa família. Eu quero te agradecer por este lugar aonde te adoramos, aonde cantamos, aonde oramos, aonde pregamos, aonde viemos alimentar a nossa alma. Meu Pai, o Senhor tem sido muito bom, muito misericordioso para com tua igreja. Pai, traga os dispersos, Senhor. Que a tua mão alcance os dispersos, Pai. Que o teu poder fortaleça os fracos, Pai. Que o teu bálsamo cura os enfermos de alma, os enfermos de coração, Pai. Meu Deus, que a tua palavra se multiplique em unção, em glória, em poder vivificador aqui nesse lugar, Pai. Oh Deus, faça as coisas grandes do Senhor aqui nesse lugar. Visita a tua igreja, Senhor. Dê vidas mais espirituais para nós aqui, Pai. Levanta lares que oram mais. Levante homens que orem mais. Levante mulheres que orem mais. Levante um exército invencível aqui nessa cidade para lutar contra o poder das trevas, para lutar contra as obras de Satanás. Levante um povo que sabe amar. Levante um povo que conhece a ti em espírito e em verdade, Pai. Aqui mesmo, Senhor, eu sei que tem, Pai, eu sei que somos esse povo, mas queremos o nosso revibrar, queremos o nosso despertamento, Pai. Queremos, ó Pai, aquela vida que o mundo não pode ter e não pode alcançar. Nós queremos essa vida mais sublime, mais especial, mais profunda, essa vida mais gloriosa, Pai. Nós estamos esperando nela, clamando por ela. Envia esse avivamento glorioso que somente essa noiva, essa igreja receberá, Pai. Meu Deus, manda os testemunhos, Pai, para cada um de nós, Senhor. Pai, como começamos o ano, viramos o ano, entramos o ano dizendo que esse seria um ano diferente, Senhor. Um ano de resposta, um ano de milagre, um ano do sobrenatural. Pai, eu já estou vendo isso operar e se mover, Pai. Senhor, envia isso para as casas, envia isso para os lares, para que eles vejam com os olhos sensíveis a resposta da tua mão. Envia isso para o nosso evangelismo, Pai. Envia, Senhor, envia, Pai. Levante almas que hão de crer no Senhor. Restaura vasos quebrados, Pai. É o Senhor o dono da obra, Senhor. É o Senhor o redentor. É o Senhor que comprou com um preço muito caro de sangue cada alma. Foi o Senhor que pagou o preço. Tudo pertence a ti, tudo está debaixo das tuas mãos. É o Senhor o bom, o único e supremo pastor, Pai. Tu és o pastor de toda a terra. Tu és o pastor dessa noiva universal que se encontra nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Querido Deus, Pai,
Deus que faz coisas extraordinárias. Oh Pai, como disse o teu profeta, graça assombrosa que o mundo não entende, que faz coisas que os homens ficam perplexos e assustados. Oh graça, dê saúde. Oh graça bendita, derrama o Espírito Santo. Oh graça, contraria a lógica. Oh graça eterna, dê descanso para o cansado. Oh graça bendita, leva harmonia nos lares. Oh graça bendita, santifica a igreja. Oh graça bendita, enche os nossos jovens, enche as nossas crianças, batiza com teu Espírito Santo. Oh maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça. Estamos esperando em ti o tempo inteiro. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos colocar nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Senhor, eu quero dar liberdade ao Senhor aqui nesse lugar, Pai. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Eu quero te dar total liberdade. Não deixa eu atrapalhar, não deixa ninguém atrapalhar, estorvar o mover do teu Espírito Santo. A casa é tua, Senhor, o povo é teu, Pai. Oh Deus, tua palavra diz que haveria restauração para essa noiva, esta árvore noiva, Pai. Deus, envia aquele espírito de renovo, Senhor. Pai, dê experiências profundas aqui para os crentes dessa casa, Deus. Aqueles que um dia tiveram dons espirituais, que perderam ao longo do tempo. Aqueles que foram, ó Pai, sufocando o talento, o dom que receberam. Seja, Pai, de cânticos espirituais, seja de orar em outras línguas. Pai, envia o teu renovo, Senhor. O povo é teu, Senhor. Nós não colocaremos nenhuma objeção no que o Senhor quer fazer. Manda renovo, Pai. Coloca línguas de fogo na boca do teu povo, Senhor. Coloca olhos de visão sobre o teu povo águia. Coloque a mente de Cristo sobre eles. Coloque o coração intercessor em cada um de nós. Coloque o espírito do discernimento em toda a igreja, Senhor. Derrama o espírito do discernimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dê amor, ó Pai, multiplica, Pai, multiplica esse amor que já há no coração do teu povo. Teu povo é um povo que ama, é um povo que respeita, é um povo que submete. Teu povo é um povo ordeiro, teu povo se sacrifica, Senhor, em suas limitações. E eu sei que o Senhor pode honrar o esforço humano, Pai. Não queremos ter esforço humano sem a tua bênção. É inútil levantar de madrugada, orar de madrugada. É inútil repousar tarde se não tiver a mão do Senhor, a bênção do Senhor, Pai. Sem protocolo, sem humanismos, Pai, mas pelo mover do teu Espírito Santo. Contagia essa igreja, contagia esse corpo, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Pega essas gotículas de amor que o Senhor plantou no coração dos teus filhos e começa a multiplicar isso. Aumenta esse nível de amor, aumenta esse nível de intercessão, aumenta esse nível de pureza, aumenta esse nível de óleo, aumenta esse nível de azeite, Pai. Aumenta esse nível de mosto, aumenta esse nível de trigo, Senhor. Senhor, é tão bom estar na tua presença. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Que momento, que lugar, que atmosfera, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh Deus, oh Pai, que voltem todos curados, regozijando, abençoados, alimentados, que voltem todos com esse espírito, Pai, puro, dócil, quieto, sossegado, que é o Espírito Santo, Pai. Que voltem todos com esse espírito pacificador, que voltem todos com esse espírito de unidade, que voltem todos, Pai, para os seus lares, com desejo de te servir, com desejo de te amar, com desejo de te adorar, Pai.
confirma as orações, confirme as curas, confirme tudo que o Senhor, Pai, tem ouvido do teu povo aqui nessa noite. Confirma, Senhor, confirma, Pai. Oh, Santo Espírito, confirma, Pai, essas lágrimas que oram, esses gemidos que oram, esses gritos que oram, Pai. Confirma estes gestos, expressões que é uma oração perante o Senhor. Recebe isso nessa hora, Deus. Faça isso, Senhor. Oh, aleluia! Deus quer fazer por você. Deus quer derramar por você. Vai adorando, vai glorificando. Sabe cantar aqui, Senhor, eu sei que tens muitos querem. Pode reinar. Sim, venha, Santo Espírito. Sabe, Eu acho que o José deve saber. Ele... canta de lá. Ei, glória! Aleluia! Que ele pode reinar? Pode. E Jesus, vem restaurar, vem renovar. Ei, glória, venha devolver a alegria da salvação. Oh, Pai, traga o estímulo, o regozijo, Senhor. Dá-nos cultos sobrenaturais nesse lugar, Pai. Oh, Pai, faz isso, Senhor. Dá-nos mensagem, dá-nos orações, dá-nos hinos, dá-nos momentos especiais aqui nesse lugar. É o nosso cantinho, Senhor. Este é o ninho das tuas águias aqui nesse lugar. Este é o nosso ninho, é o nosso cantinho, é a nossa casa, Pai. É um lugar que temos profundo carinho e amor, prazer em vir te adorar, Pai. Mas não nos deixe faltar teu calor, teu espírito, teu amor sobre nós, Pai. Derrama, Senhor, derrama, Pai, os teus pendentes, derrama os teus colares, derrama os teus vestidos, derrama os teus presentes para o teu povo, Pai. Derrama os teus dons espirituais. Temos o doador, Pai, temos o selo do Espírito na alma, mas envia aquela confirmação, Senhor, aquele regozijo, Pai, envia aquilo que acompanha esse selo na alma, Senhor. Oh Deus, venha reinar nesse lugar, vem reinar nesse lugar, venha tomar esse lugar. Oh Pai, aleluia! Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. todos que souberem, cante com a alma, o coração. Vamos ficar em pé, irmãos. Cante, cante, cante com o coração. É uma oração. Cele a tua adoração. Cele esse culto tão abençoado. Senhor, nesse lugar, Senhor, eu sei que é teu esse lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência. Se você não souber cantar, ore, glorifique, adore a Deus. Não fique neutro momento algum. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Aleluia. O teu poder, teu povo sentirá. E bom saber, Senhor estás Jesus, presente aqui.
Reina, Senhor, nesse lugar. Senhor, eu sei que é teu Este lugar, muitos querem te adorar. Toma tua direção. Oh, Pai, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência, tua voz vamos fazer. A igreja, todos cantando. Podes reinar, Senhor Jesus, aqui o teu poder, teu povo sentirá. É bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluias. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza e de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. E bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Amém, amém, amém. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Pai. É isso que nós queremos. Que o Senhor tome total controle. Que o Senhor venha reinar aqui neste lugar, Pai. Nestes corações. Venha reinar nestes corpos. Venha tomar a direção plena, total, de cada culto, de cada louvor, de cada palavra, de cada oração levantada aqui nesse lugar, Pai. Toma total controle dos nossos lares, dos nossos projetos, propósitos. Queremos confiar inteiramente no Senhor, Pai, que o Senhor é a edificação da nossa vida. Queremos confiar inteiramente que o Senhor é a proteção de cada um de nós, Pai. Não nos deixe preocupados demasiadamente. Não nos deixe, ó Pai, nos preocuparmos e nos esforçarmos além do normal e dos limites, ó Pai, mostrando com isso a nossa insegurança muitas vezes. Tenha compaixão do teu povo, que esta fé perfeita, que está baseada no descansar no Senhor, possa tomar total controle em nossos corações, Pai, e assim que o Senhor faça e não nós, Pai. Não a nós, mas a Ti seja dado a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Confirma as curas aqui nessa noite. Confirma as libertações aqui nessa noite. Confirme, Pai, o que a Tua palavra ministrou sobre nós nessa noite. E que ela não volte vazia para o Senhor, mas produza os frutos, ó Pai. Produza, Pai, o propósito pelo qual ela nos foi enviada do coração do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, fica diante de Ti a nossa gratidão e a nossa súplica, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Suplicar é isso, é orar humildemente a Deus. Isso é súplica. Ore humildemente diante de Deus, que com certeza Ele vai guiar a sua vida. O irmão Brana disse: enquanto mais nos humilhamos diante dEle, mais Ele nos usa,
mais Ele se apossa de nós. Suplique, ore humildemente, reconhecendo aonde estão as nossas faltas, e com certeza Ele vai ser glorificado no nosso meio e em nossas vidas. Que esse selo te acompanhe, que essa bênção te acompanhe, que a mão protetora do Senhor possa te acompanhar, possa tocar em você, nos seus propósitos, nos seus negócios. Conte sempre com o toque dessa mão abençoadora. Se Ele não pôr a mão, não ponha. Se Ele não abençoar, não vá, não faça. Tenha total certeza de que a mão abençoadora dele pode tocar naquilo. Porque há coisas que Ele não pode tocar. Ele não pode abençoar. Deus te abençoe e até sexta-feira para mais um momento na presença dEle. Vão todos em paz, orando uns pelos outros em nome de Jesus.